Boa noite a todos. Hoje, 20 de fevereiro de 2026, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este realizado, promovido pela Sociedade Espírita Obreira do Senhor, de Curitiba, Paraná. Sempre nós comentamos no início dos nossos vídeos, né, que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, horário Brasil, né, Brasília, e que aquelas pessoas que assim desejarem participar conosco ao vivo, podem entrar no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão todo o caminho para a pessoa fazer a inscrição ali e obter o link para participar conosco ao vivo. E também no nosso site encontrarão lá a playlist dos estudos anteriores, também com a playlist dos estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Então, nesse estudo, aqui nós colocamos 20 e 25, porque o nosso estudo é contínuo, né? Então, quem entrar no nosso site vai encontrar lá estudos anteriores dos outros anos, mas essa sequência de estudo agora nossa é o 2025 e 26. Nós estamos no estudo 21, ali saiu 211, mas foi um erro aí de digitação. E aqueles que gostam de acompanhar, esse estudo está programado aí da página do PDF, Deus dos Espíritos, que foi baixada lá da Ação Espírita Brasileira, ou da Federação Espírita Estadual, na página 154 a 163 do PDF, tá, gente? Esse tempo atrás, até alguma pessoa perguntou para mim que estava no livro e não batia a página. Não, tem que ter a página do PDF, que é diferente do livro escrito, né? Aí não vai bater mesmo e a pessoa não vai se localizar, né? Então, nós estamos nesse nosso estudo 21, estamos no capítulo 6, que é da vida espírita, né? E aí nós já vimos aí mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E hoje nós vamos entrar no tópico do ensaio teórico da sensação nos espíritos. Na verdade, é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Desculpa, esse tópico que nós vamos estudar hoje. Então, essas percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Na 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Interessante, né? Que nós sempre temos curiosidade de saber isso, né? Como é que é quando encarna, o que vai sentir, que vai perceber, né? Olha a resposta. Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, com o véu sobre elas lançado, as obscurecia, ou as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Uma palavra. Eles sabem tudo. Quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabe. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. A resposta aqui vai sempre reforçando nas respostas anteriores, né, que tudo depende, né? Não existe assim uma regra. Que, pô, quanto mais evoluído, mais sabe. Quanto mais inferior, menos ignorante. Assim, são mais ou menos ignorantes de tudo, né? Eu acho que nem no mundo terreno, né? Então não tem muita diferença disso. 239.
Conhece os espíritos, o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. De novo a resposta, né? Tudo nessa linha. Né? Por isso que eu gosto a gente estudar assim do questão dos espíritos, porque muitas pessoas gostam de ter padronizar a resposta, né? Querer criar regras e coisas que né? A filosofia espírita é bem claro isso. Então tudo depende, né? Depende sempre da elevação, né? Da moral, né? Que vai alcançando. No 240. A adoração, os espíritos compreendem como nós? Aqui, essa pergunta aqui é bem interessante, porque a gente sempre. Como é que eles medem o tempo? Né? Olha, a resposta: não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Essa é outra questão bastante importante também, que já saía tempos atrás, aí, quando saía aquelas questões assim de no ano X, com a data que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Essa resposta deixa bem claro que não, para eles é diferente, né? Eles medem, eles mensuram os tempos de uma maneira diferente de nossa. Então, os espíritos mais evoluídos não vão colocar essa questão de data. Né? Porque o ano 2000, não sei o quê, fica criando datas, querendo colocar época. Não existe, né? Para eles é diferente. Né? Eles sabem que vai acontecer, mas não são datas previstas, né? Olha o comentário do Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. O século, os séculos para nós são um. Não passa aos olhos deles instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa, exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê, tem, faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vê. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que eu fazei, mas também isso depende da elevação deles. Olha aí. Ó. As respostas são, deixa sempre bem claro isso. Né? Depende da elevação. Tudo depende. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhe é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos touda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenha conquistado. De novo, né, gente? Muitas vezes apenas o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o vem, parece-lhe presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreendem num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso que, ao cabo de múltiplas existências,
reais a integrar. Ah, tem aquela pergunta. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, pois por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. 244. Os espíritos vêm a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Ah, o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa. Como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando não deva ter feito alguma coisa, ou dita uma palavra. Percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes, não tendes vós mesmos pressentimento que se vos afiguram avisos secretos para fazer ou não fazer isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ele não vem direto, não vem, ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imensamente superiores em perfeição e instrução. 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. 246. Precisam da luz para ver? Vêm por si mesmo, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por salvo as em que podem achar-se por inspiração. 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisa transportar-se a esse ponto? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Que o pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Kardec comenta. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo que abrange simultaneamente o espaço. Os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais, compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver construir um atributo seu,
A abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Aí ele cita aqui para a gente virar de novo lá, na questão 9.2, né, que fala da objetividade, né? Dois, quatro, oito. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada, nada obscurece. Percebe o som? Sim. Percebe mesmo sons impeditivos para vossos sentidos ouvidos. Ah, no espírito, a faculdade de ouvir está em todo o corpo, como é dever. Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhes chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ela na condição de espírito vivo. 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, seria possível subtrair as percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem bem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. 251. São sensíveis à música, aos espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda a compreender a outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritas são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, e por assim dizer, apagam as das particularidades. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles as conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós, ou são espíritos. 254. E a fadiga? A necessidade de repouso, experimentam-na? Não podem sentir a fadiga como os entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas.
O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fica em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a realidade. Quanto mais elevado seja, tanto menos precisarão de repousar. Sempre, né, gente? Eu gosto de repetir sempre isso, porque eu ouvi já muitas vezes, quando estava começando a estudar a, a filosofia espírita, a doutrina espírita, e aí eu via algumas pessoas, às vezes, colocavam algumas questões assim, quando você vai acontecer isso, quando você encarnar vai ser isso, quando você vai ser aquilo. Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente ouve algumas coisas por causa disso, né? Pô, depende, né? Cheguei lá e ouvi um espírito que ele estava dormindo, que ele estava falando aqui. Bom, ele precisava descansar lá tanto assim, é porque ele ainda está numa situação de inferioridade que necessita, né? Muito mais. Então, não é uma regra, né? Senão a gente começa a criar regras em cima de fatos que são individual, né? Nada não existe regras gerais para isso. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos. 256. Não é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procura exprimir a situação em que se acha. Quando se lembra do corpo que vestiram, tem impressões semelhantes à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que envolvia, julga a passado algum tempo e ainda traz sobre os ombros. Então, era isso que nós programamos, que assim, não daria para entrar no outro tópico, né? E o outro tópico é um pouquinho longo também. E no outro tópico já vai entrar ali aquela questão ali que é um ensaio teórico da ação dos espíritos, que é uma questão só, né? Então, para não ficar muito longo, e para a gente pudéssemos conversar um pouquinho, nós estamos encerrando por aqui, para não literar o tópico, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o tema. Então, está aberto agora aí as impressões, o questionamento aí de todo mundo, né, para colocar sobre o tema. Pereira, Fala. opa, desculpa, Eduardo. É, essa última parte aí, ó, que você falou aí, dos espíritos sentir frio, calor, você poderia dar assim, uma explicação um pouco melhor? Então, ele não disse que o espírito sente frio e calor, é uma sensação que ele sente, porque ainda, depende do grau de prioridade dele, ele, ele acha que está no mundo terreno, então ele tem parecendo, ele explica como fosse no mundo terreno, mas não é que ele sente frio, né? Ele tem a sensação do frio, sensação do calor, depende do grau de evolução dele. Então, no mundo espiritual não tem cor, por isso que ele fala ali, né? Então, qualquer questão, acho que é na última, né? Ó, quando o espírito diz que sofre a angústia, quando
Frio e calor. É reminiscência. Então, a reminiscência daquelas percepções que ele, quando ele estava no terreno, sentia. Então, para ele, é uma reminiscência daquilo. Né? Ó, muitas vezes, no que assim dizem, apenas há uma comparação. Está comparando, está assistindo aquela coisa assim, comparando com o terreno, mas não é esse frio, esse calor. É diferente. Né? E não pode sentir coisa física, porque não é físico, né? Não é um corpo físico. Eduardo, queria falar isso. Sim, duas coisinhas só. Esse das impressões guardadas da encarnação, que se refere a isso, né? O espírito, como já não tem corpo, ele tem uma referência apenas do que ele sentia, né? E exatamente quanto menor o grau de evolução, mais apegado à matéria ele ainda está e ainda sofre por comparação ou por a forma dele poder entender o que ele está sentindo. A literatura espírita tem outros autores, né? André Luiz, enfim, Emmanuel, relata ali que o cara sente o ar respirando, isso é no nosso lar, respirando a longos haustos, né? Então é difícil respirar como se o ar fosse pesado, mas ele não tem pulmões, ele não tem narinas, né? Ele é a vida pulsando, mas uma forma dificultada pelo que que o espírito teve na sua última encarnação. É apenas uma comparação, apenas o que ele sente, né? Em função da sua inferioridade ainda. Mas o que eu queria pontuar ali é com relação à música, né? A gente acha ali eu pelo menos, eu amo Beethoven, Tchaikovsky, e aí você ouve aquelas maravilhas e ele cita aqui que isso aí não é nada perto da música divina, né? Então, embora seja belíssima, né, não desmerecendo, realmente o que a gente ainda acha belíssimo, né, e insuperável, o que foi desenvolvido lá nos outros séculos, e a gente ainda hoje admira, semanalmente eu ouço, fica provando, né, que a gente ainda está uma infância, mas estamos no caminho, isso que importa. Inclusive, você comparou aí com essas músicas que eu adoro aí, a gente for piano, e eu gosto muito de saxofone, essas músicas sopradas, assim, né? Eu adoro essas músicas, né? Orquestradas, nossa. Agora, você comparando, e agora vamos pensar nessas músicas aí, funk da vida, aí, né, com essa não. Nós estamos falando de música. Ele faz a comparação, né? Não, sem comparação, né? Mas agora eu vou contestar aí vocês dois aí, tá? Bem, então eu devo ser um espírito muito do baixo nível, porque assim, bem, gosta de funk. Como que assim, eu não gosto de pagode, não gosto dessas músicas, né, sertanejas muito, mas eu sou absolutamente, assim, movida por música eletrônica. Eu acho que tem a ver com a minha personalidade, eu acho, né, porque eu ouço música eletrônica direto, assim, ou então rock. Talvez tenha a ver com o meu estilo de vida. E assim, música eletrônica, e eu também, né, sou completamente conectada com o inglês, então, para mim, isso é a minha vida. Então, para mim, autoastral e tudo mais. Então, enfim, bom, espero que isso não tenha muita relação com a evolução, né? É muito interessante que, assim, só fazendo um paralelo com isso, né, que essa questão evolutiva, quer dizer, a aula de hoje é basicamente isso, né? Tá tudo, absolutamente tudo conectado com a nossa evolução, né? Então, tudo está relacionado, eu fico pensando, meu Deus, então, realmente, trabalho, de tudo quanto é jeito, né? Estudo, reforma íntima, blá, 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 trabalhar constantemente, porque tudo, né, a nossa vida futura está relacionada com isso, que foi isso, a aula de hoje, né, que a gente viu ali, é isso. Tudo que você vai ter na tua vida futura, nessa outra etapa, quando a gente volta para casa, está relacionado com nosso grau evolutivo.
Veja que interessante. Isso é uma lógica perfeita que eu acho, né? Então, assim, claro, tudo aquilo que você conseguir arrecadar, para que você consiga ter esse crescimento espiritual, você vai colher frutos lá na nossa casa espiritual, em relação, por exemplo, a tudo isso que a gente viu hoje. Isso eu acho muito legal, não acham? Assim, é uma coisa que você colocou que eu acho que é bacana mesmo, que o tudo hoje ele foi bem em cima dessa questão, assim, que tudo depende. Né? O que que depende? Depende do grau de evolução. Até porque, às vezes, as pessoas chegam para nós e perguntam para nós, né? Como é que é, você que é espírita, como é que é lá no mundo espiritual, quando morreu, o que vai acontecer, né? E aí algumas pessoas têm de dar uma resposta, vai acontecer. Ah, não dá para entender, vai tudo depender do grau da evolutivo, né? Se uma pessoa é mais evoluída, para onde é que ela vai? Se ela tem um grau de evolução, ela vai de acordo com a sua sintonia, com seus gostos, seu grau evolutivo, que ela vai ser com determinado grupo de pessoas. As pessoas que já têm de mais viciosas, que mais vai para qualquer lugar onde que se adapta, é atraída, né? Aqui não é assim também, aqui no mundo terreno, né? As pessoas se agrupam em determinados condomínios, em determinadas cidades, em determinadas regiões, de acordo com as afinidades. Né? E você pode até visitar aquelas regiões mais humildes, tudo, mas cada um vai, né? Cada um de acordo com o seu grau de evolução, é ali que vai se agrupar e é ali que ela vai sentir as percepções, né? Senão vai dizer, eu num grupo espírita, eu fui lá e entrevistei um espírita, ele veio lá, ele falou que era assim, assim, assim. Você vai colocar como uma regra, lá o mundo espiritual é isso, porque o espírito falou. Ele está falando aquilo, e ele vivenciou aquilo que ele sente, de acordo com o evolutivo dele, né? Por isso que o Kardec, até, eu não sei onde eu li aí, não sei se é o Leon Denis que comenta que quando o Kardec, para chegar nessas conclusões dele, que chegou no Livro dos Espíritos, ele citou assim que chegou quase a milhões de comunicações entre todo mundo que foi colocado, né? Para ele chegar na conclusão, porque ele quis ver todos os graus, né? Todas as nuances, todos os diferentes espíritos, para chegar a uma conclusão. Né? Senão você estaria, é a mesma coisa do cara, pessoal, você vai lá em Paris, aí a pessoa vai em Paris e ela vai lá numa periferia de Paris, aí chega lá só vê coisa horrível, ou aqui no Brasil, só vai na favela, aqui em Curitiba, vai conhecer Curitiba, por exemplo, a pessoa vem em Curitiba e desce aí só na periferia, aí vai chegar, como é que é Curitiba? Curitiba lá nossa, é terrível, né? Só tem favela, só tem um negócio lá, é terrível, não tem. Por quê? Porque ele só viu aquela parte. Aí um outro espírito que vem já, que tem um pouco. Aí ele só vai visitar. Nossa, Curitiba tem muito museu, tem muito parque. É uma cidade linda, mas não viu outra parte. Né? Então, só aquele que consegue ver o todo que pode ter uma ideia do que é uma cidade, uma região e assim o mundo espiritual. É isso aí, Verida, que você está falando, só deixa eu continuar o que você está falando, mesmo raciocínio, acompanhando o teu raciocínio, essa questão, por isso que é importante o estudo, né, que a gente se dedica bastante, porque facilita para a gente na nossa evolução espiritual, facilita bastante esse entendimento, né, com relação à sintonia. Então, se você quer a evolução espiritual, você sabe que você tem que ter uma certa frequência, vamos dizer assim, eu digo frequência vibratória, né? Essa frequência vibratória de comprimento de onda mesmo. A gente vai estudando e vai entendendo isso e percebendo que isso é importantíssimo, né? Conectado com o quê? Como é que você pode vibrar melhor? Como você pode ter uma frequência tal para sintonizar com espíritos bons, para que você possa, né, ter um entendimento melhor da vida, até ter boas intuições, e ter companhias que possam te intuir para o bom caminho, até para se auxiliar o próximo. Então, essa questão da sintonia que você tem que se preocupar também, que aí é o quê, né? O que é? Pensamento. Pensamento e sentimento, aquela história, né? Que é aquela questão da vigilância, reforma íntima. Se mantendo toda essa sintonia aí, você vai em direção à questão do crescimento, né, da tua evolução, melhoria, né, em termos gerais. E até que você comentou sobre a questão assim, até em termos de estudos, né, se a gente quer conhecer as coisas, a gente não pode ficar focado exclusivamente numa linha de estudo, só aquilo ali. Quando você estudar o magnetismo, e assim também como a filosofia espírita, eu nunca foquei numa linha, tanto é que às vezes eu comecei a estudar outros livros de autoajuda e outras questões, e aí eu pegava aquilo que realmente tinha, vamos dizer assim,
sentido perante a outra, que se complementava, né? Fala, poxa, que lá aconteceu aqui, aqui. Eu vi coisas assim, falei, puxa, mas não é uma coisa que só foi criada aqui, porque ali também outros autores totalmente diferentes, de outra linha filosófica, chegaram às mesmas conclusões de uma maneira diferente. E assim como estudar aqui, o Eduardo comenta sempre, fala de estudo, eu também gosto disso. Eu estudo as obras de André Luiz, estudo as obras de André Luiz, mas eu não fico só no André Luiz também, senão a gente fica só no André Luiz. Aí eu vou lá no Leon Denis. Eu adoro agora. Não, e agora? Agora, meus estudos atuais, já estudei bastante André Luiz, e meu estudo agora eu acho fantástico. Eu tinha como de cabeceira, o programa do Centro de Estudação, para mim, aquilo é fantástico. Eu gosto de Epicteto. Você ficou até tão... a Ana, minha vez, me apresentou, e já conhecia Epicteto. Eu também tenho um livro de cabeceira, Epicteto, da filosofia, que é coisa rica. Inclusive, o Leon Denis cita muito Epicteto, por causa e assim vai, sinceramente, porque senão a gente fica também muito só assim, né? Só a maneira que um pensa. Mas, a viu, gente abrir Pereira, a mente para a gente chegar numa conclusão mais clara. as suas preces foram ouvidas, né? Porque a Federação Espírita, na 28ª conferência, agora em abril, o ano do Leon Denis, o tema é o problema do ser do destino da dor, né? Então, fantástico. Suas preces foram ouvidas, né? E os caras vêm aqui tratar desse assunto. Então, você está brindado aí, valeu pela vibração positiva. Mas eu acho assim, quem me conhece, nos grupos mediúnicos, nos estudos, eu acho assim, poxa, que direto eu comento isso, trago trechos do livro, tudo, que está lá no DO, nós temos falando ser ensinador, isso é bem antes da federação falar quem colocar, eu sempre gostei de estudar ele, né? Eu acho, assim, que por quê? Porque eu acho que é filosofia, né? Ele é um filósofo, é uma coisa muito bacana de estudar. Não é um livro fácil de ler, porque ele não é, assim, romanceado, né? As obras de André Luiz é mais gostoso de ler, porque ele passa uma história, certo ponto é romanceado, né? Para ficar mais fácil de você compreender, né? Então, ele vai colocando para a gente conseguir ver. Então, tem lá uma personagem, faz isso, fez aquilo. Então, Jesus usava muito isso, né? Quando eu falava de palavra, né? Ora, não estava assim. Então, as obras de André Luiz, ela é isso, ela facilita a pessoa entender as coisas por causa dessa questão de colocar um enredo, assim, as aulas de não é Emmanuel, Emmanuel também, com toda né, a sua contribuição, outro é fantástico também, não na parte só do romance, mas também na parte não científica, mas histórica, né? Sim. A Caminho da Luz para mim também é outro livro fantástico. Eu tenho na cabeceira também. Não, sim. Você vai lá, olha assim e fala, meu Deus, olha aí, batata. Mas eu faço crítica, e às vezes fiz a crítica e as pessoas entenderam eu mal, até às vezes. Uma vez eu fiz crítica do Divaldo Pereira, de um livro que ele colocou lá, das crianças índias. Eu falei, mas eu não concordo. Aí a pessoa falou, mas você não concorda que foi o Divaldo? Eu falei, peraí, eu não estou criticando o Divaldo, eu estou falando que eu não concordo da maneira que foi colocada essa obra, né? Da maneira que colocou a obra, eu estou criticando o espírito, né? A ideia do espírito. Mas é a mesma coisa, eu critico as obras de André Luiz mesmo. Eu falo, eu acho que ele deveria trazer, como o Leandro ele trouxe, trazer mais para dentro da filosofia espírita. Mas não que até que eu estudo, e eu gosto, só que eu vejo que ele deixou um pouquinho nesse sentido. Mas você não gosta de Chico Xavier? É o maior médico que teve aqui no... Eu acho que a gente... são várias vertentes, né? Do mesmo assunto. Então, todas têm seu valor. O romance por parte de uns, as mensagens que você precisa ler 4, 5 vezes, que é de Joana de Ângeles, que ela escreve num nível que o cara precisa ter um intelecto bem descansadinho para poder entender na segunda ou terceira vez, e também esses outros, né, os demais. Mas deixa eu só perguntar para vocês, quais são as obras do André Luiz que vocês estão falando que são romanceadas e que tem esse outro lado aí? É porque eu estou... Nós falamos de André Luiz, principalmente. Sim, estou perguntando sobre o André Luiz, quais que são? Você pega o nosso lar, ele conta agora. Sim. Ele conta lá que tem a passeando aqui, lá... Ele define o ambiente. Isso. Ele define o ambiente, assim, e as pessoas, quando leem sem a base... Dá nome nas pessoas, né? Aí o cara pensa que o nosso lar é a única colônia. Aí o outro, não, tem várias. Mas não são iguais, mas são semelhantes. Mas daí a semelhança é com o quê, né? Porque ninguém falou da outra colônia.
E assim gera uma certa dúvida para quem não conhece a doutrina, né? Então, é o estado mental da pessoa que coloca nos umbrais da vida e tal. E aí tem esses lados. E as obras são boas, né? São excelentes. Por exemplo, Domínios da Mediunidade, por exemplo. Sabe qual é esse livro? Ou Mecanismos da Mediunidade? Mecanismos da... Libertação. Libertação, sim. São Então, libertação é psicografados pelo Chico Xavier. Ligado a um processo de obsessão, que ele conta, ele dá nome para as pessoas. Não, pois é, então não são todos romanceados. Nome da pessoa. Não, Ana, romance é uma coisa. São obras romanceadas, são obras romanceadas, e as obras que eles instruem já é outra coisa. Não são todas. Não, é claro que não. Não existe nada. Eu não conheço nenhum autor que seja exclusivo. Eu não conheço nenhum autor. Até nas próprias obras dele, até no próprio Nosso Lar, por exemplo, ele vai contando, criando tudo aquele enredo, né, aquelas personagens lá do Nosso Lar, mas tem momentos que ele coloca conhecimento científico, entra os efeitores lá, os dúbios, como é que é os mensageiros, ele manda bem isso aí. Isso, mas ainda na própria Nosso Lar mesmo tem momentos que ele relata, quando ele fala, coloca certinho lá. Ele explica o mecanismo espiritual da coisa. Então, mas tem hora que ele coloca Ele não fica dizendo assim, porque você lá no passado fez isso. Não, ele dá o conceito bem fundamentado e com prática também. Ele conta a história, né, para você entender, porque talvez eu acho assim, que na época que foi colocado, então, para as pessoas mais fácil entender que nós precisamos disso. Nós precisamos de um nome, nós precisamos de uma coisa, né? Uma cidade assim, tal. Então, eu acho que nós estamos monopolizando a conversa. Então, o Paulo e a Isabela estão aí quietinho e o Paulo quer falar alguma coisa. Não, estou escutando aqui, sempre aprendo. Cheguei muito atrasado, mas eu falei assim, nossa, eu vou entrar porque o final da nossa reunião, ele tem um certo buquê interessante, assim, porque nos leva... Né? Eu acho que é um aprendizado, como vocês nos falaram. A gente vem, eu aqui, né, falando sobre mim, eu venho estudando cada vez com mais prazer, no sentido assim de com outro olhar, né, a questão da doutrina. Isso eu me sinto feliz e até me sinto mais liberto para falar com as pessoas a respeito, às vezes, de assuntos que eu tinha lá atrás um pouco de entendimento, até por já ter conversado a respeito desses assuntos, né, da doutrina lá bem atrás, né, com a tia Nadir, mãe do Eduardo e do Guilherme, e com eles mesmo, e de repente Isabela há mais tempo no centro, e sempre muito curioso com as coisas, mas em algum momento alguém falou que, acima de tudo, estudar, né, a doutrina espírita, ela traz muito consolo para alguns momentos de aflição que você passa, naturais da vida. E o momento que você está mais angustiado, às vezes passa por um momento de raiva com as coisas mesmo, é um sentimento natural. Se você para pensar um pouquinho e você tem como, né, se sintonizar com o alto de alguma forma e agradecer aquele momento, mesmo que seja um momento ruim que você esteja passando, isso, segundos depois, você já está numa outra vibração, você consegue voltar a ter pensamentos bons, sempre, né, em prol das pessoas do teu entorno, das coisas que você cuida, de você mesmo. Aí vem um sentimento de gratidão, né, muito, muito forte. Você entende o que é amar o próximo, você agradece por você ter um núcleo familiar assim, muito próximo. A gente discutia agora, né, numa brincadeira do grupo da família, assim, que é uma família grande. O Ado e o Guilherme fazem parte há muito mais tempo que eu, porque são um pouquinho mais velhos, mas enfim, que a gente falou, nossa, Peruíbe, que é uma cidade do litoral de São Paulo, onde o nosso avô materno acabou indo para Peruíbe, e entre fatos, boatos e mitos e realidades, a gente falou, nossa, por que nós fomos nos reunir lá em Peruíbe, né, 18 netos e uma coisa de louco numa casa, e uma maravilha, e uma união muito grande, que a gente leva isso até hoje.
E eu coloquei esses dias, acho que foi hoje ainda, porque eu disse, não, nós tínhamos um encontro marcado, todos tínhamos um encontro marcado lá em Peruíbe. Então você vê, puxa, como é que as coisas, se a gente tem um olhar positivo e um olhar, né, no entendimento de que a gente tem uma missão aqui por cumprir, né, e a doutrina é bem clara com relação a isso, né, as provas, as expiações, enfim, a gente vê que o nosso caminho, ele é um caminho para a luz, de luz, e como a Ana colocou há pouco, a Ado e o Pereira aqui, a gente pode contribuir com isso, né, pode contribuir com a nossa evolução espiritual, procurando fazer do nosso dia, né, sempre o melhor dia, sempre um dia mais positivo. E isso faz com que a gente evolua e faz com que os que estão, né, ao nosso lado evoluam também. Eu acho que isso é uma coisa bacana que a doutrina traz clara e, para mim, muito positiva. Até a Eu Ana vou estava comentar com comentando ali, vocês. antes, eu comentei ali a questão ali do livro, só comentando sobre essa questão assim de que tudo depende, né? E ele cita lá que, olha, os espíritos mais evoluídos, a música celeste, o Eduardo colocou, ele está comentando aqui, fazendo uma comparação. Eu penso sempre isso aí, que isso aí é um incentivo que a Ana falou, porque só da maneira que coloca ali, incentiva que nós façamos nossa reforma íntima para que a gente consiga, vamos dizer assim, alcançar, quando chegar no mundo espiritual, as percepções, né, mais evoluídas. Então, é um incentivo para a nossa melhoria, né? Para nós fazermos reforma íntima, para nós sermos melhores, para que quando nós chegarmos lá, quem sabe, né? Nós podemos sentir essas percepções de uma maneira mais sutil, né? Mais elevada. Eu entendo isso como, assim, um incentivo mesmo para a nossa melhoria, né? A Ana até comentou ali, aquela hora ali, falou, poxa, claro, é isso mesmo, porque isso aí eu sei, pô, para que eu vou deixar levar com todas essas, estagnar aqui para chegar lá e ficar igual está aqui, então tem que pensar sempre para ficar melhor, né? Gente, eu queria combinar uma coisa, comentar uma questão interessante aqui no meio da nosso estudo aqui hoje. Eu até vou ler esse pedacinho aqui, ó, porque eu vou contar uma experiência, acho que talvez vocês também passem por essa experiência. Ali na questão 244, no meinho ali fala assim: a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermediário de outros espíritos? Ela vem diretamente de Deus, ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele, é preciso ser digno. Deus lhe transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Então, veja, isso aqui, né, a gente até consegue entender super bem, né, obviamente, como Deus, que a gente não consegue nem entender direito o que é, vai conversar com a gente. Então, e isso é uma coisa que eu acho, eu já me senti numa saia curta, assim, porque eu tenho primas e eu me relaciono com pessoas que são, assim, religiosas, vamos dizer assim, né, e eu acho muito legal, assim, trabalham na Igreja Católica, fazem trabalho de caridade, assim, nossa, perfeito, assim, são pessoas super legais e boníssimas, né, tanto que eu me dou super bem com elas, e outras pessoas em geral, né, e aí as pessoas vêm e falam para você assim, ai, Deus me disse isso, e, nossa, foi tudo de bom, né, porque Deus está comigo sempre, porque Deus é isso, é Deus aquilo, então o Deus faz tudo acontecer, percebe? E aí eu fico pensando, daí eu tive uma época de dificuldade de não falar nada, de não, gente, não é Deus, né? Mas, cara, não dá. Sabe por quê? A pessoa não entende. Aí eu desisti. Aí eu dou corda, sim, né? O anjo da guarda também, né? Eu meio que tiro, assim, da reta, mas, pois a gente fazendo oração, né? E o anjo da guarda tá aí do lado da gente, meio que tira. Mas é muito interessante que, assim, a maioria das pessoas vão falar isso. Deus me disse. Deus faz tudo ali, diretamente. E aí, o que eu penso? Não dá para você explicar isso daí. Viu, Paulo? Você que gosta de explicar, que fala, não, quero discutir, conversar. Isso aí, cara, ó, vou te contar que é difícil. Isso aí a gente tem que meio que
passar por cima, porque não vai ter como dizer que Deus não está do lado dele falando o que ele tem que fazer, né? Então, eu acho interessante essa parte aqui, esse entendimento que a gente tem que, meu Deus, claro, quem está do lado da gente? Nosso mentor, né? Com quem que a gente sintoniza? Com esses espíritos que estão aqui, que está conseguindo mais ou menos sintonizar para nos ajudarem, nos protegerem, né? E aqueles sofredores que a gente acaba ajudando, e os, né, obsessores, enfim, né? E esses aí que a gente tem que trabalhar, e tá orando, e tá se relacionando, vamos dizer assim, meu Deus, né? O que você vai dizer de Deus, né? É uma coisa que é só inimaginável, porque a gente tem que trabalhar muito para chegar lá, né? Então, eu queria comentar isso sobre esse item, que é uma questão que eu fico sempre pensando, a pessoa quando chega e fala assim, Deus, isso, e não dá para você falar nada, assim, pelo menos eu deixo para lá, sabe? Eu não fico, não falo nada, porque a pessoa, ela tem aquele entendimento e ela não vai entender de outra forma. Muitas das pessoas, a maioria não vão entender se você explicar, né? Mas, Ana, mas... Não é a hora ainda, né, Ana? Não é a hora. Elas já têm aquilo da mesma forma como o Selvagem lá atrás, eu vou chamar de Selvagem, né, que o livro do Espírito fala isso, né, Selvagens. Eles têm a intuição, é o primeiro passo, né? Não, então ótimo, né? O cara já então, está gritando em Deus e não em deuses, já está ótimo. Não, mas veja bem, as pessoas já têm esse entendimento de que existe um Deus e são pessoas boas, praticam a caridade, por que você vai discutir uma questão não discuta, né? É melhor ser mais estoico essa hora, você né? não vai se preocupar com o que você não pode mudar, você vai na boa. E pronto, porque se a gente for, cada esquina, for tropeçar com alguém que acha que aquele carro foi Deus que deu para ele, né, com até plástico. Exato, claro. Dinheiro, trabalho, é Deus que dá, interessante. E assim, gente... Tem uma questão ali que ele pergunta ali, que eu não lembro, não peguei aqui agora, entendimento que ele fala assim, quando um espírito diz que foi Deus que o proíbe, né? Aí tem até a resposta, porque na realidade não foi Deus que proibiu, mas qual é que ele sentiu Deus? É uma coisa dessa história aí, que para ele não viu Deus, não recebeu uma ordem de Deus, mas para ele, que está dentro dele, para ele é Deus, a intuição, inclusive ele comenta sobre essa questão, é a mesma coisa nesse caso aí. Para ela, a intuição que tem foi Deus, mas sem entender a resposta, o que é Deus, né? A linha suprema causa primária, está em tudo, em todo, quer dizer, não é Deus que chegou lá e falou, concordo com a Ana. Mas como eu vou dizer para a pessoa assim, eu também, o que ele falou, a gente tem que entender, falar, puxa, é verdade, tem que ter fé em Deus, confiar, e de certo ponto, a lei de Deus permitiu que isso acontecesse, por um motivo ou outro, mas não foi Deus que chegou lá e deu, né? A ideia é isso. Pereira, porque a gente tem que valorizar o perfil da pessoa, eu penso isso. A pessoa, não, o perfil da pessoa, porque assim, se ela está, por exemplo, direcionada a coisas ruins, fazendo coisas erradas, aí sim, ela se empenha em explicar, em dizer, explicar e tentar mudar para ela ir para o caminho correto. Agora, acreditar em Deus, né, ter fé em Deus, como ela fala, que Deus disse, né, tá tudo certo. Né? Até porque é o que ela acredita, e possivelmente ela não vai conseguir entender de outra forma. Tem que falar, puxa, que bom que você confia em Deus, que acredita em Deus, olha, continua tendo fé. E a fé é a maneira. É a maneira da fé, né? Porque a gente atende, né? É a mesma coisa da pessoa que fala da Nossa Senhora Aparecida, né? Da santa, da imagem, que é pior ainda. Mas aquilo ali só é falta de acreditar que aquela imagem ali acontece os ditos, entre aspas, milagres, né? A mudança existe por causa da fé tão grande, né? Da a mente dela, que ela muda a mente, começa a mudar as coisas, acreditar que as coisas mudam. Aí, foi Nossa Senhora, foi, não tem assim, o santo, né? O que é o santo? O que é o mal? Não é nada. Mas para ela, aquilo é melhor assim, né? Até melhor que acredita assim. E a gente quer melhor do que o contrário, né? Porque claro. Quando o mal acontece, existe um cara vestido de vermelho ou preto, não sei, com um garfo, não sei de que jeito, com um caldeirão no mármore do inferno. Que aí sim tem que ter muita imaginação. Acho que a gente dentro de uma casa espírita, a gente tem que ter bom senso, né? Por exemplo, se você atende as pessoas, tem que ter bom senso. Então, veja, a gente que atende pessoas de fora,
você tem que ter bom senso. Por exemplo, tem senhoras de idade que você vai atender, por exemplo, num passe magnético, sabe? Cara, você tem que ter maior cuidado, porque elas acreditam em Deus e Deus fala, e tá tudo certo, entendeu? E aí você não vai mudar aquilo. A gente tem que ter bom senso e saber que aquela pessoa daquela idade que já tem aquilo, aquela crença, né? É uma pessoa boa, o que ela precisa, sempre são, né, questões espirituais que a gente precisa focar, então a gente foca naquilo que é importante, né, pessoal, a gente tem que aliviar ela daquelas questões espirituais, né, magneticamente, espiritualmente, etc., e se ela fala questões que não são, assim, diretamente pelo espiritismo explicado, tá tudo certo. Pior é quem mata em nome de Deus, que chama de Allah, chama de outra coisa. Aí essa é a pior parte, né? Mas tudo bem. Paulo. Fala, Paulo. Não, estou aqui escutando vocês, foi sem querer essa mãozinha aqui, e eu acho assim que as colocações, é bom saber e bonito ver assim, como as colocações, né, de um grupo como o nosso aqui, elas têm um sentido de convergência, né, e me deixa, né, eu aqui, o mais novo, né, dentro do estudo da doutrina, acredito que seja aqui, dentro do que estão aqui, deixa a gente tranquilo e feliz por isso, né, quer dizer, a gente está vendo que esse caminho é um caminho, além de ser um caminho bonito, é um caminho que traz segurança. Eu acho que essa questão a gente sempre tem que estar pontuando, porque como a Ana fala, quem segue a doutrina, quem procura estudar a doutrina, né, somos todos cristãos, enfim, eu concordo com a Ana aqui, com todos vocês, a gente não deve querer desacreditar o outro que crê, porque a gente está fazendo um desserviço, né? Aquele que acredita em Deus da forma que ele acredita, ele tem na crença alguma coisa que faz bem, que vai de alguma forma ou outra orientar o caminho dessa pessoa. Então, acho que é por aí, a gente tem que, acima de tudo, saber respeitar, né, o diferente. Não se iluda com teu tempo nesses estudos, com a tua idade espiritual. Nós não conhecemos a nossa idade espiritual. Os últimos serão o primeiro, né? Os chamados, né? Agora eu preciso ver como é que atira essa mãozinha daqui, que agora eu não sei como é que eu vou tirar isso. Mais algum comentário? A Isabela quer comentar alguma coisa? Desliga o áudio. Deixa a mãozinha aí, tá bonitinha. Oi. Gente, nosso horário chegou, olha que bacana, né? É muito bom. Bom, chegamos aí no nosso final. Eu estou deixando mais curtinho um pouquinho, que eu acho bacana essa conversa nossa, né? Que isso enriquece o estudo, a gente pode conversar um pouquinho. Eu acho que o público também, quem vai assistir depois, facilita mais, não fica aquela coisa só lendo, que fica uma coisa meio maçante, né? É bacana. Ô, Pérez, falou uma coisa interessante. Esse próximo item aí, que é longuinho, ele é aquele um daquelas... longuinho, né? Ele é compridão. Se você provocasse para a gente ler e tal, e depois a gente comentar isso na outra aula, não ficaria mais prático? Mas eu acho o seguinte, que como que a gente está estudando na sequência, não. É bom ler, para não ficar gravado ali, né? Não, para a gente ler e a gente comentar sobre ele também, porque essa leitura ali vai ficar... É verdade. Eu acho que ele quer dizer assim, ó, Pedro, ler e comentar, entendeu? E não esperar todo o texto passar. Sim, pegar um parágrafo, né? Mas o... Isso, né? Antes nós precisamos fazer assim. O Eduardo. Era permitido falar no meio, né? Isso, é aberto isso, né? Então, acho que até com vocês... Pode interromper ali e falar. Termina o parágrafo, por exemplo, aqui. Termina o parágrafo, comenta. Termina o parágrafo, comenta. Aqui tem vários parágrafos longos, então faz um parágrafo aqui, comenta aquele parágrafo. É verdade. Por isso que é bom a gente ler antes, porque como é uma coisa sequencial, diferente das perguntas, o raciocínio também vai ser assim. Então, a gente ter o conhecimento, ler, estou dizendo para não ler, mas aí a gente já tem mais argumentos para conversar sobre isso.
Porque o ensaio teórico da sessão do Espírito é a questão 257, gente. Está aí. É uma questão de uma pergunta só. Que não é nem questão, é uma explanação, né? É uma explanação, só um número só, é uma sequência. Então, tá bom. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Quem será que não abriu a boca hoje? Oi, Isabela sumiu. Como assim, Isabela? Ô, Jonas, não pode. Ixi. Sabe o que é, Isabela? Você tem que treinar, querida. Ó, 2 segundinhos de oração, pode começar com 2 segundinhos de oração, não precisa fazer uma retórica absurda, porque oração é só para encerrar a reunião, então é bem simples, elementar, que a turma aí meio que se empolga e vai, mas não precisa não, pode ser bem simples. Para a gente ouvir tua voz, querida, por favor. Isabela, lembra de domingo. Minha voz de taquara rachada, ninguém merece ficar escutando. Imagina, claro que não, Will, imagina. Nada disso. Então tá, vamos encerrar. Vamos agradecer a todos os espíritos amigos que nos estiveram aqui presentes, em cada um dos seus lares, em todos os espaços. Pedir que continuem os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, continuem nos iluminando e dando força, coragem, perseverança, para a gente continuar estudando e tentar evoluir e ser melhor a cada dia. Que assim seja. Que assim seja, ótimo. Isso aí, ótimo. Gente, bom